Hoje, dia 1º de agosto, as cortes do Judiciário Brasileiro retomam os trabalhos no chamado segundo semestre forense. E, na volta dos trabalhos, a gente também recebe aqui a doutora Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, que vai falar da volta das atividades, das sessões. A gente começa falando primeiro que o ministro-presidente aqui do STF, Joaquim Barbosa, marcou a data da retomada do julgamento da ação penal 470, né? Isso mesmo, Fred. O ministro Joaquim Barbosa já se posicionou em relação ao julgamento dos embargos de declaração que foram apresentados por alguns condenados, e a data prevista é para o dia 14 de agosto, às 14 horas. Então, os trabalhos em relação à ação penal 470, julgamento dos embargos de declaração, já com data prevista. E hoje tem trabalho também dos ministros, né, na sessão? Tem. Hoje a pauta está composta, inclusive, por 4 processos ao todo. Bom, dentre esses 4 processos, nós temos um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, envolvendo matéria tributária, e 3 mandados de segurança que tratam sobre o tema reforma agrária, desapropriação para fins de reforma agrária. Os ministros também podem julgar uma ação que avalia aí, né, contra um decreto presidencial que desapropriou uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Vamos ver na reportagem. O mandado de segurança questiona decreto que declarou de interesse social para fins de reforma agrária um imóvel rural que fica no município de Acorizal, no estado do Mato Grosso. Para a defesa, o decreto é nulo. Porque tem por base um processo administrativo que apresenta vários vícios de formalidade, que vão desde a inexistência de intimações do próprio proprietário do imóvel para acompanhar esse procedimento administrativo, a questão de nulidades, a conclusão da própria perícia, das próprias vistorias que foram feitas. A Advocacia Geral da União defende o decreto e alega que a propriedade jamais foi produtiva, não cumprindo sua função social. O grau de utilização da terra e o grau de eficiência da exploração, os níveis alcançados foram de 0%. Quer dizer, essa propriedade, ela nunca foi produtiva. E isso fica muito claro nos autos. Daí a total possibilidade de ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária, porque essa propriedade não estaria atendendo à sua função social na linha do que estabelece o artigo 184 da Constituição. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou para tornar insubsistente o decreto presidencial. De acordo com ele, o fato de a fazenda ter sido invadida criou um obstáculo às vistorias realizadas. Bom, doutora Gisele, quantos ministros já se posicionaram sobre esse caso? Apenas o ministro relator, o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, inclusive, ele já tinha deferido uma medida cautelar nesse mandado de segurança, suspendendo a efetividade deste decreto, até que o plenário efetivamente decida sobre o mérito desse mandado de segurança. Então, ao proferir o relatório e o voto, ele foi favorável ao pedido do proprietário. Ele entende que houve irregularidades nesse procedimento desapropriatório e que a terra não poderia ter sido vistoriada porque, na época, ela estava invadida pelo movimento sem terra. E, de acordo com uma lei de 93 que trata da reforma agrária, ela estabelece que quando os imóveis estão, na verdade, sofrem alguma invasão em relação a disputas fundiárias ou agrárias, eles não podem ser objeto de vistoria. Então, foi baseado nessa lei que o ministro assim se manifestou. Houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. No entanto, o ministro Dias Toffoli, ele ao analisar o processo, se declarou impedido porque ele participou dessa tramitação, desse processo, quando ele era advogado-geral da União. E que, por essa razão, ele agora está impedido de se pronunciar. Há outros mandados que tratam da questão da reforma agrária tramitando aqui no STF? E na pauta de hoje há mais 2 mandados de segurança. Um de relatoria da ministra Carmen Lúcia e outro de relatoria da ministra Rosa Weber. Um trata da questão da desapropriação envolvendo terras no Mato Grosso do Sul e o outro terras no Ceará. Como que o Judiciário entende esse caso de desapropriação para fins de reforma agrária? A desapropriação, Fred, na verdade, ela é uma mudança na propriedade. Uma terra, por exemplo, ela deixa de ser, ela sai da propriedade privada e passa para o domínio público, para a propriedade
pública. Em relação à reforma agrária, existe uma questão fundamental. Para que haja desapropriação com essa finalidade, o imóvel ele tem que ficar caracterizado que o imóvel é improdutivo, que não atende à sua função social. Mas qualquer desapropriação ela deve respeitar todo um processo administrativo. Então, é preciso respeitar o que a legislação e a Constituição Federal estabelece até que se tenha efetivamente um decreto desapropriatório. Voltando a falar desses 2 mandados que tramitam aqui, que estão na pauta de hoje do STF, qual é o principal argumento deles? O principal argumento é de que não houve respeito a princípios constitucionais, como contraditório e ampla defesa, e também desrespeito ao que a legislação que trata sobre essa desapropriação, em especial para fins de reforma agrária, estabelece. Como, por exemplo, a ausência de notificação, a questão da própria irregularidade no que diz respeito à vistoria que foi realizada no imóvel rural. Então, são questões procedimentais, alguma fase que foi suprimida ou que não foi respeitado algum direito em relação ao proprietário, são basicamente esses os aspectos argumentados. Hoje tem mais assunto na pauta também, né? Tem, constam as listas dos ministros. Além desses 4 processos, existem listas que são fornecidas pelos ministros. No próprio site do STF é possível checar as listas tem listas do ministro Gilmar Mendes, do ministro Luiz Fux, da ministra Rosa Weber. Então, são processos que também poderão ser chamados a julgamento. E dentre as listas, dentro do que nós vimos, tem bastante agravos regimentais que foram interpostos em mandados de segurança, em mandados de injunção, e diversos processos dessa natureza. Doutora Gisele, de volta.